Pessoal, bom dia. Hoje é 8 de julho, meio-dia. Vamos comentar algumas notícias que estão aí nos portais. Eu começo aqui com essa notícia de que o Trump voltou a falar sobre possibilidades de ataque ao Irã após alguns barcos terem sido bombardeados, né, nessa semana. E aí isso até provocou uma alta no preço do petróleo. O petróleo, como a gente tinha comentado no início da semana, estava por volta de $72 e agora chegou a $78. Então uma alta já considerável, né, para esse produto. Então vamos aguardar os acontecimentos, porque já havia, né, um cessar-fogo, uma possibilidade de paz ali para a região, mas então a gente já fica com essa preocupação renovada. A gente também vê aqui no Infomoney, né, essa informação que teve essa alta de 5% no petróleo Brent, né, e isso está sendo realmente divulgado em vários sites de notícias. No portal Exame me chamou a atenção essa queda, né, e perda de cerca de $1 trilhão para a empresa Nvidia, né, que teve um crescimento muito significante nos últimos anos. Pelo menos pelo que o artigo comenta, não há nada para se preocupar com relação à empresa em si, é apenas uma variação de investimentos, né, por parte de empresas e até mesmo pessoas físicas que estão fazendo essa mudança para empresas como a Intel, a Micron Technology, e porque essas empresas tiveram um crescimento muito bom no ano 2026. O crescimento de algumas delas chegou a dobrar, até mesmo triplicar. E aí quando você vê essa valorização nas ações, né, no preço das ações, os investidores acabam percebendo e seguindo, né, os movimentos de mercado. Então, por enquanto, não é nada para ser alarmante, embora é um valor gigante, né, $1 trilhão, mas a gente está também falando de empresas que têm um perfil global, né? Então esses valores, apesar de serem, a gente nem consegue imaginar muito bem isso para o nosso dia a dia, mas para empresas desse perfil é algo até de certa forma normal. Aqui no Valor Econômico e também no Bloomberg, a gente vê essa informação sobre esse problema do Banco Digimais, que se assemelha ao que aconteceu com o Banco Master, e no caso do Digimais tem essa situação de que é um banco que faz parte, né, das empresas do Edir Macedo. Na Bloomberg tem essa notícia também, né, e chama atenção porque é uma pessoa que optou por um caminho nessa área religiosa que é discutível, né? Porque exatamente é alguém que está divulgando a palavra, né? No caso, a palavra de Jesus, que era um personagem que pregava solidariedade, ajuda, e que no caso a gente não observa nesse tipo de pessoa, né, que busca através dessa teologia da prosperidade uma visão de que o sucesso e a bênção desse poder superior é mostrada através da prosperidade, da riqueza, e esse foco no lucro, né, e nos ganhos são bem discutíveis se você vai entrar numa discussão sobre teologia. Então, a gente vê no caso do Banco Digimais, né, e do Banco Master, essa proposta de um lucro acima da média,
eu sempre comento com os clientes que é sempre bom avaliar qualquer proposta de lucro com a referência para investidores conservadores, a referência da taxa Selic, né? Por exemplo, agora no Brasil a taxa Selic está em 14,25% ao ano. Então, se um CDB está oferecendo 100% do CDI, ele vai estar oferecendo essa percentual de lucro. Então, quando você vê um banco que está oferecendo 120%, 130%, 150%, é algo que você deve prestar atenção. Apesar de ter a proteção do FGC, mas a pergunta é como esse banco vai conseguir, ao final do período, né, do vencimento do CDB, pagar esse lucro tão grande. A gente sabe que os bancos conseguem lucros também pelos empréstimos, né? Por exemplo, se a taxa Selic está em 14,25, eles vão emprestar dinheiro pelo menos pelo dobro desse valor, e aí ele consegue quitar esses pagamentos dos CDBs, mas mesmo assim é algo que qualquer investidor deve se preocupar e ter cuidado com isso, porque como a gente viu, o CDB, apesar de proteger o investidor até R$250 mil, pode ser que por alguma manobra de um banco como esse, isso só vai ser descoberto bem depois, e estou falando de possibilidades, talvez nem o FGC consiga quitar, dependendo do nível da fraude, né? Então, qualquer investidor deve avaliar a possibilidade de lucro por uma referência, como por exemplo a taxa Selic para investidores conservadores, e também para quem é mais agressivo, né, nos investimentos, como está crescendo a Bolsa de Valores, né? Como o IBOV, no caso do Brasil, está crescendo em termos de crescimento anual de lucros, né? Então, são as referências para você saber se alguma coisa está exorbitante ou não. E ter esse cuidado com essas pirâmides financeiras que prometem lucros mensais acima do que a taxa Selic oferece. A gente já viu nessas pirâmides de cripto, por exemplo, pessoas prometendo lucros de 2% ao mês, 5%, que matematicamente a gente vê que não é nem possível atingir esses valores com consistência, né? Então é algo para a gente ter bastante atenção na hora de investir o dinheiro. No portal do China Daily eu observei aqui essa informação que é bem importante para o mundo saber como a China está se desenvolvendo, né? Já que ela é uma grande parceira de praticamente todos os países. Então ela está dando essa notícia de que o PIB, né, que eles chamam de GDP, está em torno de 4,4%, né, que está acima do que estava sendo projetado, que seria um crescimento só de 2,5%, né, em 2026. Então é uma boa notícia, e isso tem até o aval, para não dizer que é apenas o governo chinês que está passando a informação, do Deutsche Bank, dizendo que tem realmente uma visão otimista sobre o desenvolvimento da China no longo prazo, né? Que eles estão seguindo um caminho de real crescimento sustentável. Uma outra notícia aqui do Standard, que é um portal da Bélgica, que é um problema europeu, né, que a gente está vendo, que é exatamente essas ondas de calor. Então, atrapalhando o dia a dia das pessoas, até dos atletas aqui dessa notícia, né, que são as pessoas que praticam esporte de ciclismo. A gente vê até temperaturas de 40 graus em regiões que normalmente a maior temperatura possível, né, no período anterior seria 25 graus, 30 graus no verão. Então é algo para ver que os países precisam ainda investir muito dinheiro para a questão ambiental, né? Para evitar que essas ondas de calor continuem ou até aumentem, né? Caso nada seja feito. A gente vê aí os atletas até com essa
bolsa de gelo, que a gente viu também na Copa do Mundo com os jogadores usando nos intervalos. Para encerrar a conversa de hoje, eu gostaria de divulgar um fundo de investimentos que o BTG Pactual está oferecendo, que ele começou nesse ano, que é um fundo onde há a possibilidade de resgate 24 horas por dia. Eu sou assessor de investimentos e presto serviço como credenciado ao BTG Pactual, e uma dos pedidos dos clientes era exatamente que o banco oferecesse um tipo de investimento, por exemplo, um fundo de investimento ou um CDB que tivesse uma liquidez de 24 horas e não apenas durante o horário do expediente bancário. Então, nesse ano eles criaram esse fundo que tem uma rentabilidade muito boa. A gente vê janeiro, fevereiro sempre acima de 1%, né? E então é um fundo que tem essa liquidez rápida, é um fundo conservador, está seguindo muito bem o ritmo do CDI, né? que é uma referência boa, uma referência para quem é investidor conservador. Então é um tipo de investimento que eu apresento como algo positivo, que o banco simplesmente está atendendo uma demanda, né? Que eu escuto muitos clientes pedindo algum tipo de investimento conservador que tenha essa liquidez de 24 horas. Então a gente tem isso a oferecer. Quem tiver interesse em abrir a conta no BTG pode entrar em contato comigo. Eu ajudo na abertura da conta. A conta não tem custos. Então é um banco muito bom para investimentos, banco premiado, por anos e anos sendo considerado um dos melhores bancos de investimentos da América Latina. Você pode abrir uma conta internacional no BTG, conta nos Estados Unidos. Você pode ter acesso a um cartão de crédito com IOF zero para viagens internacionais. Então, muitas vantagens, muitos benefícios, e eu me coloco à disposição para ajudar. Então, vou encerrar por hoje. Desejo um bom dia a todos, bom trabalho, e estou à disposição para colaborar no que for preciso. Então, bom dia.